Ah. Senhoras e senhores, muito boa noite, muito boa noite. É com muita satisfação que o Afro Coaching está aqui nas quintas-feiras, sempre nas quintas-feiras. Às vezes muda um pouquinho o horário, às vezes é 21, normalmente é 21, às vezes a gente até pode antecipar para as 20, ou um pouquinho mais, menos, conforme a nossa convidada tem a disponibilidade de estar conosco. Se não, é sempre às 21 horas, nas quintas-feiras, a gente está aqui para fazer aquilo que a gente acha que é importante, trabalhar a nossa afroidentidade, conversar com uma mulher negra, saber da trajetória dela, dos desafios, das conquistas, de tudo que permeia esse universo, porque uma mostrando para outra, uma conversando com a outra, a gente tem a intenção de estar aí empoderando umas às outras através do exemplo. Porque às vezes a gente faz grandes teorias, grandes elucubrações, quando na verdade a gente vendo como é que a fulana fez, como é que a fulana pensa, às vezes isso torna um empoderamento muito mais efetivo. Então agradeço imensamente a todos que vão passar por aqui, a todas as mulheres que vão passar por aqui, muito, 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 agradeço muito a Fernanda Miranda, que está conosco, descobri a Fernanda, disse, meu Deus, você tem que conversar com essa guria, o que essa guria está fazendo em Santa Maria, o que ela faz, da onde ela é. Eu descobri que ela fez medicina veterinária na Universidade Federal de Santa Maria, agora está no mestrado, uma menina lindíssima, e a gente quer saber mais dessa moça que está aí fazendo mestrado, estudando muito, dentro de uma área que às vezes a gente não sei, Fernanda, se a gente catando aqui em Santa Maria, a gente vai achar. Eu me lembrei de um médico veterinário, que é o Carlos, eu acho que é Carlos o nome dele, que ele é negro, é da nossa origem, mas não sei se a gente encontra muitas outras médicas veterinárias aqui em Santa Maria. Então, muito obrigada por você participar, por você abrir o espaço aí da tua vida para estar conversando conosco aqui no Afrocoach. Muito obrigada mesmo, Fernanda. Seja bem-vinda. Boa noite a todos e todas. É uma enorme satisfação de estar aqui essa noite com a Deborah. Já vi muitas amigas minhas conhecidas fazendo parte do programa, e quando ela me convidou foi uma surpresa, né, para mim. Eu disse, é uma pessoa tão comum, né? Então, estou muito feliz e agradeço novamente o convite. Ai, que joia. Fernanda, me diz uma coisa, tua família é daqui de Santa Maria, é você, pai, mãe, filho, noivo, marido, me conta um pouquinho dessa estrutura, e daí por que a gente sempre começa pela família? Porque para nós, da nossa origem, isso é tão importante, né? A ascendência da gente, família da gente, esse círculo, né, afetivo que a gente vai formando, é a base também para a nossa evolução. Então, eu queria Sim. saber de onde é que são daqui, não são, como é que é? A gente é entre 3 irmãos, né? Eu e mais 2. Eu sou do meio, Ah, então tem a mais velha, que é a Fabiola, e o mais novo, o Raul. Eu costumo dizer que eu só nasci em Santa Maria, né? Porque as minhas origens de 2 comunidades quilombolas da região Centro-Serra do Rio Grande do Sul, cidade de Salto do Jacuí e uhum. Arroio do Tigre. A minha mãe veio muito nova trabalhar em Santa Maria, então toda a nossa origem nas comunidades, né? Então, agora existe mais pessoas morando em Santa Maria da nossa família, mas por muito tempo, eu acho que até meus 12 anos, então era a minha mãe, né, com os 3 filhos, e a minha tia também, que veio logo após a minha mãe ter vindo para Santa Maria, com os seus filhos, né, 3 filhos. Então, essa era a nossa estrutura, né? Então, fui criada, né, e morei até os 11, 12 anos na casa que a minha mãe trabalhava, né? Então, a nossa família era, aqui em Santa Maria eram eles, né? Ah, Então, depois dos 12 anos, aí começaram a vir pessoas morar, então hoje eu tenho mais
mais pessoas morando em Santa Maria, e atualmente, depois que eu entrei no mestrado, né, as nossas comunidades quilombolas estão assistidos pela Universidade Federal de Santa Maria, através de projetos, né, que eu faço parte também. Então, a gente está aí trabalhando e acho que era isso, assim, da minha Mas, família hoje. Fê, mas assim, essa família, tá, veio para cá e ficou trabalhando. Me diz uma coisa, tu tinha contato, tu teve contato com a família que ficou lá no Quilombo, que são Sim, quilombolas? sim. Vocês iam visitar, ou eles vinham? Tinha Sim. uma relação mais estreita ou se desligou? Não, a minha mãe sempre ia todos os finais de ano para lá, né, nas férias, mas não era assim. Hoje as comunidades está bem diferente, né? Então, Uhum. na época que a gente era pequeno, eles não tinham assim, eles não tinham luz, então muitas vezes a minha mãe não conseguia, porque querendo ou não, né, a gente era crianças de cidade, né? Então a Uhum. gente às vezes não se acostumava, a gente não conseguia ficar muito tempo lá e porque eles não tinham luz, não tinham, consequentemente, algumas coisas a gente acostumado com luz, com chuveiro elétrico, né? Uhum. Querendo ou não, essa era a realidade na época, né? Na Então época. a gente ficava uma semana por lá, né? De vez em Uhum. quando eles vinham ver, mas a partir da minha adolescência eu comecei a ter mais contato com eles e também a gente conseguia, como a mãe diz, né? A gente grande era mais fácil, né? E Uhum. a gente conseguia entender mais as coisas. Então hoje a gente está sempre por lá, tanto que eu trabalho nesses projetos da universidade. Na verdade, eu sou voluntária, né? Uhum. Mas a gente tem esse contato, sim. Ah, que legal. E assim, ó, e era você, os três irmãos e a mãe, você, três irmãos, pai, mãe, como é que funcionava Não, essa dinâmica? não. A minha mãe é mãe solteira, né? Ela Uhum. nos criou sozinha, somente com a ajuda dos patrões, né? Que Uhum. ela morava na casa, então a gente não tinha esse contato com. A gente sabe quem é o nosso pai, né? Mas a gente Sim, não sim. tinha esse contato mais estreito, assim, de Uhum. visita, de ir Tá. visitar. Uhum. Tudo, mas assim, ó, tudo era mãe. Essa mãe Sim, é a provedora da educação, do cuidado, tudo de vocês três. a minha mãe, ela, ela não conseguiu estudar, né? Então, ela não tem completamente analfabeta, né? Então, assim, é, ter uma filha na universidade, hoje, É, para ela, é um motivo de orgulho, né? Então, claro, sempre, imagina. sempre foi a mãe. Ela nos criou sozinha, com o trabalho dela, de empregada doméstica. Olha só. Que legal. Não, e eu acho que essas coisas assim, Fê, a gente tem que valorizar muito, sabe? Porque o trabalho dela, a dedicação dela foi a possibilidade que ela teve e ela agarrou aquilo ali para quê? Para que os filhos, né, pudessem estudar. E os Sim, outros teus irmãos estudaram também, estudam, já estão no mercado de trabalho. eles estão no mercado de trabalho, né? Aham, Eles foram para outro lado, eles não quiseram seguir os estudos, né? aham. Fazer uma faculdade, então eles estão trabalhando no mercado de trabalho. Por enquanto, Uhum, eu sou a única que fez a faculdade. tá. Mas isso é também, né, Fê, não é incomum. A gente tem Sim, muito nas famílias negras, né, a maioria entrando no mercado de trabalho, fazendo outras atividades, e é um, o primeiro, o segundo, muitas vezes, para que consegue
entrar numa universidade, que consegue fazer um curso. E como é que foi os teus estudos aqui em Santa Maria? Tu estudava onde? Como é que chegou na universidade? E da onde veio, vou fazer medicina veterinária? Eu sempre digo que eu sempre quis ser alguém, né? A gente sabe que todo mundo é alguém, mas eu sempre quis estudar, eu sempre quis chegar na universidade. Então, eu estudei em 2 colégios, né? Na verdade, todo esse meu período para entrar na universidade, eu estudei da pré-escola até a 8ª série, no Bilac, escola pública, né? Que era bem pertinho da minha casa. Na época, eu morava ali perto dos bombeiros, quando a gente morava com os patrões da minha mãe, meus avós, né? Que a gente chama. E depois eu fiz o meu ensino médio no Silon Rosa. Então, eu estudava de noite, né? Estudava de noite, mas porque a minha irmã começou a estudar de noite, então a gente ia junto, né? Pro colégio. Então, eu comecei estudando de manhã, e daí acabei me transferindo para de noite, né? Estudei quando eu terminei o ensino médio, eu terminei no tempo regular, eu terminei com 16, 17 anos, na época do PES ainda. Sim, do PES. Sim, eu não fiz o PES no primeiro, porque o PES tu tinha que fazer no primeiro ano, segundo, terceiro, né? Daí depois tu concorria pelo PES ou pelo vestibular. Eu me lembro que eu não fiz, então eu saí da graduação, do ensino médio e não fiz vestibular, sabe? Foi uma briga na família, porque eu acabei não querendo fazer, né? E daí depois eu comecei a estudar, né? Para fazer o vestibular. Então, eu tive, acho que uns 2 anos estudando, fiz cursinho. Eu fiz cursinho. Eu sempre digo assim que eu sou muito privilegiada, né, em questão de estudo, porque eu sempre ganhei bastante incentivo, né? Então, eu estudei em um dos melhores cursinhos de Santa Maria, né, que foi o Totem, e que fiz o anual. Então, eu estudei 1 ano, né, de cursinho. Então, assim, a gente sabe que não é barato, né? Então, eu tive toda essa ajuda dos meus avós, da minha família, né? Que é a família que a gente se criou, né? Então, eles sempre me incentivaram muito a estudar e me deram todos os meios, né? Para que eu pudesse seguir em frente. Então, estudei, entrei na faculdade em 2009, no primeiro ano das cotas. Fui cotista, mas eu entrei na agronomia, né? Então, eu fiz 2 anos de agronomia, e daí depois resolvi mudar. Então, quando eu passei no vestibular para medicina veterinária, daí eu abandonei de vez a agronomia. E eram os 2 cursos que eu sempre tive ali com vontade de fazer, ou era agronomia ou era medicina veterinária, né? Então, fiz agronomia, não me encontrei muito, e daí depois fui para medicina veterinária. Fiz vestibular de novo, estudei, fiz cursinho, tudo de novo, todo aquele processo, né? E entrei na veterinária. E me formei. Logo que eu me formei, eu demorei assim. Mas peraí, Fê, por que te chamou a atenção na medicina veterinária? Ou até mesmo na agronomia, por mais que tu não tenha se encontrado ali na agronomia, o que? Tu morava na cidade, mas era alguma coisa em função do quilombo? O que te chamava a atenção? Porque a veterinária lidar com animais, coisa e tal, mas a agronomia também lida um pouco. E tu era urbana.
Sim, eu sempre gostei, assim, dessas coisas da terra, né? E daí eu me lembro também um dia que eu acho que eu tava no ensino médio ainda, e o meu tio disse: Ai, Fernanda, tu podia fazer alguma coisa para nos ajudar. Tinha que fazer Oh. alguma coisa, alguma profissão para nos ajudar. E eu sempre já tinha aquela ideia de agronomia, de veterinária. Um dos meus irmãos emprestado, né, é veterinário, então eu já tinha aquela coisa, né, e não sabia para que lado correr, se ia para veterinária, ia para agronomia, daí fui para agronomia. Mas Aham. eu sempre me lembro daquela De conversa dele. fazer alguma coisa para nos ajudar. Olha que legal. E aí na veterinária tu se achou. Me achei. É, hoje a minha área da veterinária, né, é medicina veterinária que trabalha com alimentos, né, muitos não sabem, mas É, eu nem sei disso aí. o veterinário também trabalha com alimentos, por isso que um pouco agora a gente faz parte do SUS, isso é importante deixar claro, né, É. principalmente agora com as vacinações, daí surgiu o médico veterinário se vacinando, e daí as pessoas, mas por quê? Porque ele ganha a vacina? Porque a gente faz parte do SUS, a gente trabalha com saúde pública, né? Então, eu tenho a parte que eu gosto da veterinária é com alimentos, então a gente é responsável pela inspeção de alimentos, vamos a gente garante uma alimentação segura para o consumidor, então essa é a parte que eu gosto, né? E também extensão rural, tanto que eu fui fazer mestrado na extensão rural, trabalhar com a minha trajetória acadêmica, né? Tanto na graduação como no mestrado, é trabalhar com agricultura familiar, com agroindústria familiar, com os agricultores. Tenho trabalhado assim muito tempo no Feirão Colonial, que tu deve conhecer. Isso, sim! É por aí, é por aí toda essa vontade, são, são várias coisas, né, que se misturam. Hoje mesmo eu estava numa live hoje de tarde, falando da extensão universitária. Então a gente é uma trajetória meio louca, assim, por causa que eu saí da agronomia, mas eu continuei trabalhando com alguns projetos de agronomia. Então, tanto que eu acabei fazendo extensão, né, devido a esses projetos, devido aos contatos que eu tive nesses projetos, né, com a agricultura familiar. Que Então, legal. que Mas tudo venha a somar. sabe que tu falando, eu me lembrei, eu não, aí tu falou, eu me lembrei. Eu morei em Santa Rosa, né? E o meu marido, ele é de formação, ele é engenheiro agrônomo. E aí teve uma época que ele era o gerente da cerealista da Cotrimaio, em 3 de Maio. Então, ele respondia por toda a área de industrialização de produtos, inclusive pelo frigorífico. Uhum. E no frigorífico tinha um médico veterinário. Eu lembro de ter feito algumas Sim, jantas, algumas coisas assim, e o pessoal do frigorífico ter vindo. E daí tinha um médico veterinário que cuidava, inspeção, isso, aquilo outro. Tá, tá. Eu não entendia muito, mas agora estou falando, me lembrei disso. Então, sim, essa é a tua área, então. trabalha nos mercados, na vigilância sanitária, então é essa área. Tá aí, agora eu liguei. Porque eu achava, porque assim, eu não tinha me dado conta disso. Eu pensava, médico veterinário, tá, muito bem, ou vai cuidar de pequenos animais, ou vai cuidar de grandes animais. Não, tu vai cuidar de outra área, e uma área Uhum, sim, importantíssima para nós, claro. E aí tem tudo a ver com a origem quilombola também. sim, Acaba tendo, né? Se dizer assim, vem nos ajudar. Tu pode, como médico veterinário, principalmente nessa área, tu pode ajudar. sim. De qualquer jeito, como médico veterinário, tu poderia ajudar Até eles, né? a gente tem um projeto de uma indústria familiar de panificados,
tá para sair do papel. Agora com a pandemia ficou meio difícil, né? Então é um dos auxílios, né, que futuramente a gente vai estar trabalhando, e são projetos também da universidade, Que que, legal. essas comunidades eram incubadas, né, pela Universidade Federal. Então eles tinham todos um auxílio. Na verdade agora já está terminando, né? Mas foi um período bem legal e bem importante para eles, né? Tá, mas aí assim, ó, pela Universidade Federal de Santa Maria, pelos projetos que ali existem, tu tem um contato com a tua comunidade quilombola, tu vai lá fazer projetos na tua comunidade, tirando Sim. agora a pandemia, que não, né? Que daí eu acho que ficou diferente. Mas tu ia, como é que vocês vão? Porque Salto do Jacuí dá quantos quilômetros daqui? Agora tu me pegou. Mas assim, é bem longe, é depois de É longe, Sobradinho. né? A gente tinha à disposição carros da universidade. Então a gente ia assim, esse projeto, né, na verdade foi antes de. Ele todo foi estruturado enquanto eu estava fora. Eu estava morando, fazendo meu estágio final. Eu fiz no Paraná. E daí, quando eu voltei, eu já tinha perdido o vínculo, né, da universidade. Então, teoricamente, eu não podia trabalhar, não podia auxiliar, né, o pessoal com nada. Então, são o pessoal do mestrado que tinha trabalhos, né, nas comunidades. E então, quando eu entrei no mestrado, eu acabei comecei a fazer parte do grupo, né? Então, ele tem toda uma estrutura para trabalhar lá, para auxiliar. Então, tem projetos distintos em cada comunidade, né? Que mesmo eles são familiares, né? Mas tem estruturas diferentes, né? Uns trabalham com artesanato, outros trabalham mais com a questão de alimentos e também de artesanato com outros tipos de materiais, né? Então, assim, é bem Que interessante o joia! projeto. É bem interessante, sim. Que legal. E no mestrado tu tá pesquisando, tu já começou, ainda tá fazendo as disciplinas, tu já tá produzindo a tua dissertação? Não, era para eu estar terminando agora em fevereiro, né? Fevereiro era para eu estar terminando o mestrado. Então, quando estourou a pandemia, eu entrei em 2019 no mestrado. Fiz todos os meus créditos, né, em 2019. Para 2020 eu só ficar com a pesquisa e a docência orientada. Foi quando deu o boom da pandemia, né? Então, eu não consegui sair para campo, que a gente fala, que é fazer a pesquisa. Então, agora eu tô saindo por esses dias para começar. Na verdade, estava me programando, né? Para começar agora. Mas a gente não sabe como é que vai ser essa bandeira. Não Então, sabe. a minha pesquisa é completamente dentro da prefeitura municipal, né? Então, bem ligado à área da veterinária. Então, não sei ainda. Pretendo defender até agosto, se Deus quiser, se a pandemia deixar. E Então, o que tu quer pesquisar? O que tu tá pesquisando? o meu trabalho é relacionado às agroindústrias familiares, né? A viabilização dessas agroindústrias. Existem muitas agroindústrias que são irregulares, né? A gente fala informal, né? Não são formalizadas. E muitas vezes eu tenho um sistema, né? A gente tem um sistema hoje dentro da prefeitura que muitas vezes não deixa viável essa regularização, né? São documentos, é muita burocracia, né? Então meu objetivo é estudar, né? Como ocorre esse processo de formalização, né?
e tentar achar uma maneira mais viável que a gente tem hoje em dia, Oh, né, para que essas agroindústrias se formalizam, né? E mais uhum. outras coisinhas assim mais ligada a, a teorias, né, que a gente estuda na extensão rural. Ah, Mas que legal. o Eu grosso vou, é esse. deixa eu te contar um fiasco que eu fiz. Na verdade, foram dois fiascos e tem relação contigo. Olha só, eu me criei em Santa Rosa. Santa Rosa é uma cidade eminentemente alemã e italiana. Uhum. E lá eu me criei tomando leite integral entregue em casa no tarro de leite. Tá? Então vinha um senhor, primeiro ele tinha uma carrocinha, depois ele tinha uma caminhonetinha, era uma caminhonetinha assim, daí ele Uhum. vinha, estacionava na frente da casa, né, já a gente via lá, ele tinha um tarro, aí a gente pegava, era uma jarra, ele colocava a jarra dentro do tarro, levantava e daí colocava na nossa jarra, tá? Então isso para uma médica veterinária eu acho que deve ser um horror, tá? Mas era assim que a coisa funcionava. Santa Maria, Santa Maria também tem um histórico de igual assim de que tinha muitas agroindústrias de leite, assim, tinha muita tambos de leite, né, na verdade. Tambos de leite, Mas isso. Aqui na minha, ó, não me aqui na apavora. minha, aqui na minha rua, Fê, ainda tem. Eu moro na rua Antero Correia de Barros, aqui em Santa Maria. Eu não Sim. sei se é 2 ou 3 vezes na semana, mas dependendo do horário que eu levava as crianças na escola de manhã, eu saía de casa, vinha descendo. Ele tem uma carrocinha e os tarros de leite, ele vem entregando leite. Ainda tem aqui em Santa Maria isso. Sei. Aí, olha só, mas não era só leite. Daí ele já aproveitava, ele levava tudo, ele levava verdura, ele levava fruta, ele levava isso que eu queria dizer, nata, banha, levava tudo. Então a mãe já comprava as outras coisinhas, Sim, sabe? Tinha temperos, enfim, então já fazia uma feirinha ali, mas o uma feira. leite era entregue. Eu não me lembro se era um dia sim, outro não, dependia. Eu acho que depende quando a gente era pequeno, fomos crescendo, fomos tomando menos leite, foi diminuindo a frequência, enfim. Mas nata, Fernanda, eu adoro nata. Aquela nata que vendia nos. Ai, que vergonha! Aquela nata que vendia nos vidros de Nescafé, Fernanda! Um vidro de Nescafé de nata tem o seu valor, minha filha. Aí tá, esses dias, aí depois a gente não tem mais nata, assim, tu tem que comprar nata em pote de nata no Uhum. mercado. E essa não é aquela nata que tem aquele azedinho que é a da Sim. nata que eu me criei. Aí eu fui numa festa e tinha uma torta. E a torta tinha nata. Quando eu comi, Fernanda, eu disse: Meu Deus, eu gosto de nata. Saí elogiando porque essa torta tem nata, porque não sei o quê. Até que uma das gurias me bateu assim: Para de fazer fiasco, Deborah. É essência de nata. Eu disse: O quê? Se o quê? Essência de nata? Tem para vender lá no Mauro, a gente compra essência de nata, faz o chantilly, coloca lá a essência de nata, fica com gosto. Ai, Fernanda, que decepção para mim. Então, esse fiasco que eu fiz. Aí, esses dias eu fui aqui antes de dar as bandeiras, sabe? Porque agora eu tô bem, só saio assim, se também é necessário. E daí mas não era, eu tinha ido ali na Caixa Econômica Federal, na frente da Bozano, daquela praça que tem ali do Brahma, Uhum. e ali tem Sim. uma feira. E eu Que não é o olho do outro, que é do feirão, né? do feirão Eu colonial. olho do outro, eu tô aqui desse lado, eu olho para o outro lado, eu dou de cara em cima, assim, ela tinha um freezer e em cima tinha uns vidros de Nescafé. Eu olhei, era nata. Atravessei a rua ligeiro, né? Porque cheguei, não era nata, era banha, Fernanda. Mas eu ainda, é da minha infância, entendeu? A nata Sim. em vidro de Nescafé, aquela nata. E aí, esses dias já me disseram, se Deborah, não existe mais, porque essa nata que tu quer é uma nata que se tirava
que tinha que deixar o leite parado, e daí ia lá e se tirava com uma escumadeira, com uma colher, com não sei o que, se tirava aquela nata. Hoje em dia, com a ordenha, que todo mundo usa ordenhadeira, essa nata não existe mais, não se tira, não, nem tem mais como tirar essa nata. Eu disse, tá bom, tem a desnatadeira, não sei o que, daí eu já não entendi mais, mas eu disse, faz parte da infância da gente. Sim. E isso tudo mexe contigo, né, Fê? Mexe com o médico veterinário, mexe contigo. Veterinário. Olha só. Não, e tá certo. E ali no feirão tem galinha, que eu já vi vender lá, carne de porco, aí tem os embutidos, né? Tem essa questão do leite, dos queijos. Então, é bastante coisas que realmente precisa, né? Uma época, lá em Santa Rosa tem uma feira parecida. E também andavam complicando para vender, não era para vender nada de queijos, derivado de queijo não podia. Em função, não sei lá, eu acho que tinha que ter uma licença especial, sim, enfim. Sim. A gente tem um dos últimos projetos, né, que eu estou fazendo parte, que é do Fomento à Economia Solidária da região central do Rio Grande do Sul. Então, tem trabalhado no Feirão Colonial, a gente trabalhou em plena pandemia, né? A gente começou o projeto em julho e a gente trabalhou, né, em relação ao enfrentamento do Covid, né, que era o que estava no boom, né? E também a gente tem trabalhado com eles em relação aos produtos de origem animal, né? Então, está tendo toda uma formação dos feirantes, né? E formação técnica, né? Técnica. Com feirantes. Então, a gente está trabalhando com isso. Alguns produtos hoje já não podem ser vendidos no Feirão Colonial, principalmente relacionados a produtos in natura, né? Como carne, leite, né? Hoje a gente não, eles não estão vendendo, então tem todo um trabalho, né, que eu vejo que é aos poucos, não adianta a gente querer chegar e, né, e quebrar com tudo. Mas, Fernanda, tu me traz uma lembrança e também um pensamento, assim, né? Como a gente teve, e é uma pena, né, Fernanda, que se a gente perder esse incentivo à economia solidária, né, esses projetos todos que vão lá nas comunidades, que dão formação, porque nós tínhamos, eu não sei, tu vai me dizer, Deborah, nunca existiu, mas para mim parece que a gente tinha uma estruturinha assim de rede, de apoio para o produtor rural, para a economia solidária, para a economia familiar, né, Fernanda? Não sei também se é porque lá da minha região o leite era uma coisa tão forte, lá nós temos, né, a produção de leite é uma coisa forte, então parece, né, é tão importante, e não é assim só por aquelas pessoas que estão morando na zona rural e que produzem e vendem na cidade, é para nós que estamos na cidade e que precisamos consumir aquele produto, né? É uma via de duas mãos também, não é só pensando, é para deixar o agricultor no campo, é para deixar no campo, mas, né, nós precisamos desses produtos, nós precisamos desse alimento, né? Então, ter uma economia, ter projetos voltados, ter uma política, essa é a palavra que eu queria usar, uma política de incentivo, clara, objetiva, que funcione. E eu acho que a gente tinha isso, pelo menos... A gente tinha. A gente estava conversando hoje de tarde, na verdade, a nossa live era exatamente sobre isso, né? As políticas públicas, né, para a economia solidária, e que foi apresentado pelo meu colega Bernardo, e eu acabei falando sobre a extensão universitária. Então, a gente tinha uma política pública, a economia solidária, ela estava dentro do Ministério do Trabalho e acabou sendo extinto, né? Então, foi para outra pasta. Então, a gente, resumindo,
a gente acabou perdendo bastante incentivo, né? E a economia solidária, e com isso teve muitos cortes, né? De projetos, de verbas para trabalhar com a economia solidária. Então, é mais ou menos isso. Então, o É que a gente complicado. consegue perceber que tem menos trabalhos em relação à economia solidária. Mas ela Ah, tá forte. Ela tá forte. Dona Maria, ela segue firme. né? Sempre teve. Eu acho que Sim, o trabalho aqui tem do feirão colonial, os pontos de feira durante a semana. Eu acho que, né, tem tido assim, acaba fortalecendo, mas a ausência dessas políticas dificulta o trabalho, né, Fernanda? claro. Dificulta, inviabiliza, se torna mais difícil, não é tão fácil assim, Sim. né? Eu gosto muito de conversar sobre isso, porque eu quase fui extensionista da Emater. É. Quase fui, quase fui. Eu trabalhava no Conselho de Engenharia, e daí quase fui para a Emater, mas acabei não indo, né? E eu pensei, já pensou? Eu, interior afora do Fuquinha, ó, a mil nas comunidades. Eu gosto, eu acho bonito, eu acho um trabalho valoroso, assim, um trabalho necessário, importante. Sim, Então, muito. né, agora tu me trouxe toda essa vivência que eu nem imaginava mais, assim. Que legal, que trabalho bonito. Fê, e assim, ó, dentro da universidade, dentro das tuas vivências, tu como mulher negra aqui em Santa Maria, tu chegou a enfrentar alguma dificuldade em função da nossa cor, ou não, para ti isso foi mais tranquilo, assim, de repente, porque às vezes as famílias ajudam numa estrutura que vão nos diminuindo esse sentimento, né, de diferenciação conosco, e às vezes a gente sente. Sim. Eu sempre digo que uma coisa é tu viver em Santa Maria, né? A gente vive. Quando eu vejo essas notícias em relação a preconceito, eu sempre digo, bah, está aqui em Santa Maria. Eu sempre digo que eu me sinto protegido, porque querendo ou não, em Santa Maria a gente sempre conhece alguém. A gente Uhum. a gente vive, o nosso meio ali é sempre das mesmas pessoas, principalmente eu acho que que estou na universidade, eu sempre convivo. A universidade, por ser tão grande, tão diversa, né? Então a Uhum. gente. Não, eu não. Se eu disser que eu senti preconceito, apesar que eu sou muito distraída também em relação a essas coisas, eu tô mentindo. Uhum. Não sofri nenhum preconceito. Eu nunca trabalhei, né? Na, eu acabei sempre me dedicando a estudar, A estudar. então fiz muitos cursos, jovem aprendiz, coisa, mas acabei nunca ingressando, assim, trabalhando no mercado de trabalho. Então, assim, eu digo que talvez sinta alguma coisa quando a gente sair de Santa Maria, né? Eu tenho meu meio que eu vivo, não, É sabe? mais tranquilo. Então, Ah, que coisa boa. então quando a coisa talvez pegue depois quando a gente sair, né, para fora, porque que é diferente, né? Então, Uhum. também fui sempre orientada e sempre teve essa conversa, né? Pelo fato de ser mulher negra, né? E estar tá numa profissão, né? Que é tipicamente de homem, né? Então, Exato. tem tudo isso. E então, um dos motivos que eu procurei me fazer o mestrado foi esse, né? Então, me profissionalizar mais, ter uma carga, assim, de dizer, tá, eu sou mulher negra, mas eu tenho graduação, tenho mestrado, Uhum. sabe, tenho curso, então a gente vai se carregando com estudo, né? Então, eu acho que é por aí. Pelo menos eu penso assim, né? Então, a gente ter uma bagagem.
e ter propriedade daquilo que a gente está Que tá fala. falando, sabe? Então eu acho que em algumas partes vai diminuir isso, a gente sabe que não, né? Uhum. E muitas vezes vai ter o preconceito, vai ter, mas é uma forma da gente se fortalecer e se sentir segura, né? Ai, com certeza. Fê, e assim, ó, dentro da universidade, tu foi acolhida no curso mesmo de medicina veterinária, tinha outras meninas negras ou meninos negros também que faziam o curso contigo, ou tu era meio solo? Toda a minha trajetória de formação, é, desde do ensino fundamental, médio, sempre foram poucas, né, pessoas negras na sala. Então, tipo, não tinha 5 pessoas, sabe? Ah, Tinha períodos que era eu e mais um, ou era só eu, sabe? aham, Então, aham, eu entrei na universidade, no primeiro ano de cotas, e mesmo uhum. assim, com as cotas, né, era poucas pessoas negras. Eu Era acho que na poucos. minha turma tinha uns 5 Uhum, pessoas negras, assim, sabe? uhum. Então, continua sendo pouco, sabe? A gente Continua. sabe que muitas vezes a gente tem que escolher, né? Ou trabalhar ou estudar, Exato. infelizmente, né? Então, muitas É. pessoas não tem como se manter assim nos estudos, ou trabalha de dia e daí acaba fazendo uma faculdade particular, né? Para poder Uhum. trabalhar, então ganha bolsa. Então, são poucas pessoas negras. Eu acho que hoje na universidade tem mais, mas ainda é pouco, né? É, ainda é pouco. É. A gente nota, assim, principalmente de determinados cursos, como medicina veterinária, a própria medicina, arquitetura, algumas engenharias. Então, tu vai encontrar mais negros dentro das ciências sociais, das Uhum. licenciaturas, né? Mas tem alguns cursos, mesmo com as cotas, ainda é pouco. E dentro dos cursos de pós-graduação também, né, dentro dos Sim. cursos de pós-graduação, a mesma coisa, seja ele stricto sensu ou lato sensu. Então, a nossa presença, né, Fernanda, é muito importante. Hum. Por isso que eu acho, eu valorizo muito, assim. Às vezes as pessoas me dizem, ai, Deborah, mas tu acha que a gente tem que sair lutando contra o racismo? Eu disse, não, a militância é outra coisa. Militância não há necessidade assim de você, se você não sente aquele chamado de fazer. Uhum. Agora, o fato de você ser mulher negra ocupando determinado espaço que não é comumente nosso, isso é político, isso é Sim. ativo, e isso basta. Isso É basta. por Eu acho aí. que Uhum. sabe, eu acho que é por aí, isso basta. Não é, não, assim, tu não vai encontrar, até encontra, porque a Deborah, né? Tu vai encontrar a Deborah numa passeata, no negócio, tá. Mas às vezes as meninas, por exemplo, que vêm fazer afro-coaching comigo, às vezes Deborah, será que se eu assumir assim que eu sou uma mulher negra mesmo, eu não tenho que fazer isso? Eu disse, não, tu não é obrigada a fazer isso. Tu não tem que fazer isso. A nossa existência é um ato político, porque nós somos resistência, porque nós sobrevivemos. Os nossos antepassados passaram pelo tormento da escravização, do tormento da exclusão social. Nós estamos dentro de uma exclusão social e alguns de nós, mesmo assim, conseguem, né, sair disso tudo e conseguir aí galgar outros caminhos dentro dessa sociedade que é discriminatória e que é multifacetada. Então, Sim. quando a gente consegue fazer isso, ter uma pesquisadora negra numa área de medicina veterinária, para nós é muito importante. Então, o fato de você estar lá é muito significativo para nós. E abre caminho para outras meninas Sim. que vão ver você e dizer, opa, não tinha me dado conta. Olha, nós aqui conversando. Quanta coisa da medicina veterinária é interessante que às vezes a gente não se dá conta, né? Que é isso, né? Que não é só
Não é só pet, não é só o cachorrinho, não é o mar de coisas, é um outro mundo que precisa ser explorado e que precisa da nossa presença também. Então, isso eu Sim. acho muito importante, estar, e uma coisa que tu falou aqui no início, né, da nossa conversa, eu queria ser alguém. Fernanda, tu não tem noção, Fernanda, como isso é importante e como isso é determinante para a vida das pessoas, para a vida de todas as pessoas. Quando a gente quer ser alguém, quando a gente quer estar num determinado lugar, quando a gente tem um sonho, sabe? Tu disse assim, eu queria ser alguém, eu entrei na agronomia, depois eu fui para a veterinária, daí eu me achei. Isso são as costuras que são necessárias para que a gente se sinta bem, né, em determinado espaço, para que a gente encontre o seu locus, né, de conhecimento, onde a gente vai trabalhar. Então, a importância da gente estar querendo ser alguém. Isso é muito importante. E aí todos são alguém, todos são alguém. Acontece que para nós que somos negros, ser alguém sempre foi negado, né? Nós éramos para se trabalhar em trabalhos subalternos. Essa é a filosofia, a ideologia, né, que permeia a sociedade. Então, quando a gente consegue manter o foco, vou ser alguém e faz a roda da vida girar, a nossa roda da vida gira e gira a roda de muitas outras, principalmente nós mulheres negras que estamos na base dessa pirâmide social. A Márcia está aqui, a Márcia veio conversar com nós, diz que está pegando a live no meio. Olha só, vermos mulheres negras buscando protagonismo e se apropriando de conhecimentos dá muito orgulho. Exatamente, essa é a ideia, né? Que a gente vá e aprenda e faça por nós e faça por tantas outras meninas, né? Tantas outras mulheres. Então, isso é legal. E aí tu olha assim, a tua mãe, né? O orgulho que ela tem, que ela deve ter de ti, de teus irmãos, né? Então, isso também dá uma satisfação e é uma forma de retribuição por tudo aquilo que ela fez, né? Enquanto mulher, por tudo que se dedicou à família, o trabalho dela, né? Que propiciou que vocês estivessem agora estudando, está terminando o mestrado. Então, assim, eu fico muito feliz, muito satisfeita, adoro, eu acho assim que nós temos, como eu te disse antes, fora da live, a gente está aí com esse projeto que a gente vai implementar, a gente está organizando para planejamento e fomento de carreira. Saiu da universidade, vem cá que nós vamos pensar, vamos se estruturar de forma mais objetiva na tua carreira profissional. Se tu vai ir para o mestrado, se vai para o doutorado, depois vai seguir a carreira acadêmica. Tu pensa, Fernanda, na carreira acadêmica? Tu pensou em ser prof ou não? Isso não é muito para ti? Ou tu gosta? A pandemia assim. Porque não fez, né, a orientação. Tem os pós e os contras da pandemia. Para mim, a pandemia me desenvolveu muito, sabe? Eu sou uma pessoa completamente tímida, assim, eu tinha muita dificuldade para falar na graduação, tá? Então, agora com a pandemia, eu tive que fazer minha docência, né? A minha docência orientada é que eu ministrei algumas aulas na medicina veterinária, na disciplina de extensão rural. E também fui convidada, na verdade, tudo começou com um convite para fazer uma palestra, né, sobre as comunidades quilombolas. E nessa era palestra, e daí depois tinha uma live. E eu disse, o que eu vou fazer, sabe? Eu disse, não posso negar, eu não posso negar. E daí eu disse, tá, né? Então vamos, né? Então, assim, e daí a partir daquela, foi surgindo outros convites e eu fui me desenvolvendo, melhorei muito, sabe? Até a professora disse, mas nem parece que tu é tímida. Ou que, não, eu disse, não, eu sou muito. Então, participei de muitas lives essa quarentena, dei a aula, fiz 2 semestres de docência orientada, né?
Então, não sei se eu vou fazer o doutorado ainda, né? Eu Mas também tem doutorado na tua área, na universidade? tem na área de tanto na extensão rural, né? Se eu quiser seguir essa linha, ou se eu quiser voltar para a veterinária e fazer um doutorado mais ligado na linha da veterinária. Então tem, mas ainda eu não sei se eu quero seguir essa. Tô com conflitos, né? Tô com conflitos se eu sigo a vida acadêmica, mas eu também me preocupo muito de ingressar no mercado de trabalho, de começar a trabalhar e então não sei, vamos ver Vamos ver. o que vai dar, Ah, que mas legal. Que legal. Fê, então, vamos, olha só, nós já temos para 50 minutos que nós estamos aqui batendo papo. meu Eu, Deus. eu, eu queria assim, que tu deixasse uma mensagem para alguém que vai ver. Vou ver lá a live da Fernanda. De incentivo para quem passar por aqui, que vê a tua trajetória. Sim, eu acho que a mensagem é a gente sempre correr atrás daquilo que a gente quer, sabe? Não importa se tu quer se tu quer seguir uma carreira acadêmica, se tu quer se profissionalizar para trabalhar no mercado de trabalho, se tu quer, não importa o que tu vai trabalhar, sabe? Sempre procure ser melhor naquilo que tu faça, sabe? Sempre procure fazer com vontade, com gratidão, e principalmente para as mulheres negras, né, que querem seguir essa vida acadêmica e que estão lá no ensino médio, persistam, né, sempre, dificuldade sempre vai ter, né, não importa se tu é negra, se tu é branca, se tu tem dinheiro ou não, as dificuldades sempre vão surgir. O importante é a gente não desistir, né? Eu, sim, várias vezes, muitas coisas na minha vida travaram, sabe? Que podia ser mais fácil, mas eu disse, não, vamos, eu quero terminar essa graduação, vamos lá, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ser persistente, que eu acho que as mulheres negras têm essa característica, né? Da gente persistir e lutar por aquilo que a gente quer. Então, não desista. Pode ser difícil no começo, mas uma hora dá certo e a gente tem que seguir atrás daquilo que a gente faz, gosta, né? Então, a gente, não importa o que tu vai trabalhar, tem que trabalhar com aquilo que tu goste e que te dê prazer, que tu vai fazer o teu melhor, né? Então, hoje eu estou aqui, terminei a minha graduação, estou terminando o mestrado, tenho outros planos, assim, de continuar trabalhando e estudando. Acho que estudar a gente nunca vai parar, né? A gente vai estar sempre estudando, sempre se aperfeiçoando. Então, é dizer, não desistam, né? Seguir em frente sempre. Ai, que legal. Ai, Fê, muito obrigada. Eu fico muito Eu satisfeita, muito agradeço. feliz. Muito obrigada por você ter vindo, ter participado conosco. Obrigada, Márcia, também por estar aqui. Obrigada a todas as pessoas que vão passar por aqui, que vão assistir essa live. Foi muito legal conversar contigo. Eu te desejo assim todo sucesso do mundo. Sabe que sempre, qualquer coisa, dá um grito para mim, vamos conversar. Preciso conversar contigo mais sobre a questão quilombola. Acho que é Claro. muito importante a gente falar sobre isso também. Muito obrigada, querida. Beijo, brigadão. Beijo. Eu que Tchau. agradeço. Tchau, tchau.